E aí, galerinha, voltamos aqui com a nossa aula 16, agora para a revisão de conteúdo da nossa aulinha de hoje, que falou sobre comunidades amazônicas. Então, vamos aqui para o nosso quadro, para a gente ter noção, ver o que nós falamos nessa aula de hoje, que foi uma aula muito cheia de conteúdo, né? Essa aula de hoje falou sobre natureza e cultura, a pluralidade sociocultural, especificamente falamos sobre a região amazônica. E nessa aula a gente mostrou no mapa para vocês aí conhecerem a região da Amazônia, que é muito maior do que o Brasil, né? Eu estou dizendo assim, região que eu estou falando da cobertura do território. Então o Brasil tem a maior parte, claro, né? A região da Amazônia se concentra muito mais no Brasil, mas também outros países também tem território amazônico nos seus lugares, nos seus países, como a Bolívia, o Peru, o Equador, a Colômbia, Suriname, Guiana, né? Venezuela. Então você vê aí a gente viu aí pelo mapa e conferimos quais são as regiões e os países que têm a Amazônia. E aí nós falamos também sobre as populações tradicionais da Amazônia. A gente falou do aspecto sociopolítico, né? Mostrando o mapa, as divisas, os estados que têm a Amazônia dentro dos seus territórios, a gente está falando do Brasil, né? E nós falamos também sobre as múltiplas formas de compreender a Amazônia. Quando eu disse para vocês que a Amazônia em si não existe, existe as Amazônias. Então, diferentes formas de compreender toda essa gama de diversidades que tem no nosso território. E para isso é necessário a gente entender a história das populações tradicionais, né? E também, juntamente com ela, a questão cultural. Como que a cultura desse povo amazônico, ela se formou? Quais são as características que nós temos aqui? Quais são as questões históricas, sociológicas e políticas que abrangem a nossa gente, o nosso povo, né? O nosso território? E para isso a gente tem que entender, basicamente, que tem grandes grupos aqui que formam a nossa sociedade, que são ribeirinhos, indígenas e quilombolas. Isso a gente está falando do território tradicional da Amazônia, tá? O território onde nós temos os povos tradicionais. E aí dentro desses povos a gente tem diversas culturas e histórias de cada um desses povos. E aí é preciso a gente compreender cada um deles, certo? Muito bem, então a gente vai agora fazer atividade de sala, tá? Fazer um minutinho aí para que vocês possam refletir, responder essas perguntas e já nós voltamos para a correção desse conteúdo e mais comentários sobre esse assunto, tá bom? Então aguardo vocês até daqui a pouco. Muito bem, galerinha, voltamos aqui para corrigir o nosso conteúdo da aula de hoje sobre território amazônico, sobre populações amazônicas, sobre cultura amazônica. Isso aí, hoje a nossa aula é só a Amazônia, é sobre o nosso território. Então, gente, lembrando aqui para vocês que essa é a aula 16 e estamos então caminhando para o final da nossa disciplina. Isso significa que vocês têm que estar ligadinhos para as próximas avaliações, porque vocês têm que terminar as atividades, fazer as provas e a atividade extra classe. Então não pode vacilar. Agora é hora de vocês apertar o cinto para terminar e ter as melhores notas, que eu tenho certeza que vocês irão conseguir, tá bom? Então vamos aqui para nossas perguntas, vamos logo sem enrolação? Tirando as dúvidas, resolução da atividade, vamos lá. Vamos com a questão de número 1. Lendo aqui junto comigo, vamos lá. Os conhecimentos tradicionais são produzidos e gerados de forma coletiva, com base na ampla troca e circulação de ideias e informações transmitidas oralmente de uma geração para a outra. Portanto, de acordo com a definição apresentada, o conhecimento tradicional não se restringe aos organismos, mas inclui percepções, explicações sobre a paisagem, geomorfologia e a relação entre
diferentes seres vivos e o ambiente físico. Uma das características marcantes na existência da comunidade tradicional são representadas por: letra A, cultura voltada para o consumo. Letra B, negação da identidade. Letra C, solidariedade orgânica. Nossa, foi longe, né? Letra D, cultura urbana nas zonas rurais ou o sentimento de pertencimento. E aí, pessoal, qual dessas alternativas vocês acreditam estar correta? Aqui na pergunta ele está dando uma dica, né? Que essas comunidades que têm a transmissão oral como principal forma de disseminação do conhecimento, elas também se caracterizam por uma relação muito próxima com a natureza, né? Então, elas têm todo um ambiente subjetivo que vai construir sua forma de ver o mundo, os mitos, as lendas, né? Que constrói sentimentos diferentes que eles vão ter tanto com os seus semelhantes como com a própria natureza. Então, dessas características das comunidades tradicionais, a gente pode elencar aqui como correta a letra E, né? O sentimento de pertencimento, porque é um sentimento que se tem em que eles se sentem próximos, eles se sentem parte, né? Então, se sentir parte do todo, ele ajuda a organizar, né, um grupo coeso, um grupo unido, o que faz essas pessoas viverem dentro, né, de um lugar tão distante, às vezes, com tão pouco acesso à cidade, recursos, e fazem elas serem felizes. É exatamente esse sentimento, tá? Essa aproximação e essas práticas subjetivas, ok? Então, é a letra E da número 1. Agora vamos então para a número 2. O que temos aqui na número 2, galera? A Amazônia ou Amazônia é uma região na América do Sul definida pela bacia do rio Amazonas e coberta em grande parte pela floresta tropical, que também é chamada de floresta equatorial da Amazônia ou Ileia amazônica. Agora vamos ver se vocês conseguiram pegar aí o gancho do negócio. A Amazônia abrange o total de, letra A, 9 estados, 5 estados, 3 estados, 10 ou 2 estados. Eu estou falando da Amazônia brasileira, tá? Estou falando dos outros lugares, não. Estou falando dos países, não. Estou falando da Amazônia brasileira. E aí, pessoal, são 9 estados que tem a Amazônia aqui do Brasil? São 5, 3, 10, 2. E aí? Vamos então para a correta? São 9 estados. Olha só, gente, muitos, né? Muitos estados aí que abrangem a Amazônia brasileira. Nós temos Rondônia, Acre, nós temos Amazonas, Roraima, Tocantins, temos uma parte lá do Maranhão, porque apesar de ter uma pequena parte também é um território da Amazônia. Nós temos o Amapá, nós temos parte do Mato Grosso também, né? Então, gente, ao todo são 9. Então, são bastante estados, um território muito grande do Brasil é a Amazônia. Vamos aqui, então, para a perguntinha do Enem. Vamos lá. Pergunta do Enem. Vamos ler juntos aqui. Essa pergunta fala sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos Tradicionais. Vamos aqui juntos para compreender essa pergunta. O Decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Neste decreto, no artigo 30, define o conceito de povos e comunidades tradicionais, que compreende-se por, número 1, grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam os territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. A 2. O desenvolvimento sustentável é o uso equilibrado dos recursos naturais
voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para gerações futuras. E a 3, os territórios tradicionais são espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados pela forma permanente ou temporária, observado no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente. E aí, gente, vamos aqui para as alternativas? Quais dessas alternativas estão corretas? Letra A, somente a primeira. Letra B, a 1, 2 e 3. Letra C, a 2 e a 3. A D, somente a 3. Ou a E, nenhuma das alternativas. E aí? Vamos ver aqui, então, é a número 1, 2 e 3, a letra B, pessoal. Então, olha só. Se vocês olharem aqui, ó, a primeira afirmativa, ela está falando do que são as comunidades tradicionais, tá? Ela está dizendo aqui que as comunidades tradicionais, elas são povos que se reconhecem como tais. Isso quer dizer o quê? Que eles olham para si e dizem, sim, eu sou ribeirinho, eu sou indígena, eu sou quilombola, tá? Mas não é só isso. Por quê? Porque eles também precisam ter formas próprias de organização social. E mais, além disso, eles usam os territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, religiosa, ancestral e econômica. Então, gente, não é uma pessoa se organiza aqui um grupo de pessoas e diz assim, não, agora nós somos comunidades tradicionais, porque a gente também quer ter direito, a gente também quer ter território. Não, não é bem assim, tá? Existe toda uma regra, toda uma característica e principalmente uma história para poder dizer que aquele grupo é ou não é tradicional. Portanto, não pensem que são qualquer pessoas, grupos que se juntam e se autotitulem como, né? Se reconhecem como tais, então tá bom. Já é povo tradicional. Não é bem assim. Vocês viram aí? Isso tá no artigo 30, tá? Do decreto. Então, não é uma coisa que se pode fazer de qualquer maneira. E aí o 2, ele está falando do desenvolvimento sustentável, ou seja, além de povo tradicional, eles precisam ter um amparo dessa ideia do desenvolvimento, que é o quê? O uso equilibrado dos recursos naturais. Não é sair desmatando, derrubando todas as árvores, acabando com as nascentes, não. Né? Tem que ter uma qualidade de vida, tem que ter a preocupação tanto com quem já mora lá, com as outras gerações que virão depois deles. Então, existe toda uma prerrogativa. Não é somente chegar lá e derrubar tudo, não. Construir casas, condomínios, hotéis, sei lá. Não é, gente, tá? Definitivamente não é. E a 3. Territórios tradicionais precisam ser vistos como espaços necessários para a reprodução cultural, social e econômica desses povos. Tá? Então, eles vão utilizar, eles podem ser utilizados de forma permanente ou temporária. Sempre você vai ver ali o povo reunido no seu território que vão lá praticar as suas práticas tradicionais, ancestrais, assim como tem nas etnias indígenas, quilombolas e outras, né, ribeirinhas, enfim, várias outras questões. Então, dessa forma, isso aqui para analisar, que a 1, a 2 e a 3 estão corretas, tá bom? E a última pergunta do dia é sobre o quilombo. A gente passou bem rápido nessa parte do quilombo. Como que surgiu a figura do quilombo? Gente, vamos relembrar? Então, a gente trouxe aqui, segundo Furtado, quando as pessoas eram escravizadas, nem todas aceitavam, né, aceitaram a escravidão. Então, dessa forma, tinham muitas fugas. E aí, esses fugitivos, essas pessoas que fugiam, elas buscavam abrigo. E nessa busca de abrigo, um ajudando o outro, eles começaram a se organizar em comunidades. E nessas comunidades distantes, que tinham que estar o mais distante possível ali dos que escravizavam eles começaram a lutar para sobreviver, começaram a lutar dentro dessa comunidade, formar uma sociedade, uma pequena comunidade ali para sobreviver, porque nada ia cair do céu, então eles tinham que comer, então
de certa forma, teriam que caçar, teriam que plantar, né? Nesse fato, então, surgiu a ideia do quilombo, tá? Então, o quilombo se tornou um refúgio das pessoas que conseguiam sair, fugir das fazendas, né, das propriedades dos escravizadores, dos colonizadores, né? E aí ele se tornou também um símbolo de resistência, um símbolo de força, porque os outros que estavam ali sonhavam em sair embora e tentavam viver ali no quilombo, né? No Brasil, isso ficou muito nítido, né? Os quilombos acabaram se tornando núcleos muito importantes de resistência e também núcleos paralelos do poder. Ou seja, eles começaram a ter força para começar a resistir à escravidão. Os mais conhecidos, né, que foi o do Palmares, que infelizmente depois foi morto, perseguido e morto, ele foi um quilombo muito importante, ele foi um quilombo que trouxe essa representação da resistência negra, da resistência do povo negro contra a escravidão, tá certo? Bem, pessoal, então tá aí a correção da atividade, espero que vocês tenham conseguido acertar todas e a gente volta para a aula 17, tá? Então aguardo vocês, bons estudos e até mais. Um abraço!